Paz do Senhor, amigas. Eu sou Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas. A nossa mentora é a Denise Nicola. E hoje nós vamos refletir sobre uma verdade que é profunda e transformadora. Somos templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos lembra de uma das maiores bênçãos que podemos experimentar como cristãos, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu te convido nesse momento a parar tudo o que você está fazendo e pensar, imaginar por um momento que o próprio Deus, o Criador do Universo, habita em você, em mim e em você. Não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós, está dentro. Essa é a realidade para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo faz morada em nosso ser. Profundo, né? Profundo e transformador. Vou começar a refletir sobre isso todos os dias, né? Nosso tema é a lição 26. Sou templo do Espírito Santo. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes dará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Está em 1 Coríntios 4, do 16 ao 17. Duas perguntas chaves. Como posso honrar o Senhor com meu corpo? Que áreas tenho negligenciado no meu corpo? E como posso mudar isso? A nossa reflexão está em Coríntios 6, do 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então Paulo nos faz uma pergunta muito importante. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Então, o Espírito Santo mora em cada um de nós. A palavra templo aqui tem o significado de um lugar sagrado, né, dedicado à adoração e à presença de Deus. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde a presença de Deus se manifestava de maneira especial. Era um lugar separado, santificado, onde o povo de Israel encontrava Deus de forma visível e tangível. Porém, a partir da vinda de Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, Deus nos habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas em nós. O nosso corpo se tornou esse templo sagrado. Deus, através do Espírito Santo, escolheu habitar dentro de cada uma de nós. Isso não é algo comum, é uma verdade extraordinária. O próprio Deus, em sua soberania e graça, decidiu fazer de nosso coração o seu lar. O Espírito Santo vive em nós e nos capacita a viver para a glória de Deus. Então, irmãs, a gente precisa de refletir muito nisso, né? Nós somos o templo, nós somos a igreja do Senhor, né? Nós somos a igreja não é a casinha, a estrutura, somos nós, é cada um de nós, porque o Espírito Santo de Deus está em cada uma de nós, né? O segundo item, o corpo como morada de Deus, um compromisso de santidade. Saber que nós somos templo do Espírito Santo nos leva a uma responsabilidade séria e gloriosa. Nosso corpo não nos pertence mais, mas pertence ao Senhor.
Paulo diz: fostes comprados por preço. Isso significa que fomos redimidos por meio do sacrifício de Jesus Cristo e agora nossa vida e nosso corpo são para Ele. Ser templo de Deus implica em viver em santidade. Como um templo deve ser separado e consagrado a Deus, também nossos corpos devem ser consagrados a Ele todos os dias. Não podemos tratar nosso corpo de qualquer maneira, pois Ele é a morada do Espírito Santo. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa, irmãs, que nossa vida deve ser um reflexo da santidade de Deus. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes e até mesmo o cuidado com o nosso corpo deve ser a oferta ao Senhor. Não podemos viver de qualquer maneira, mas com o compromisso de agradar a Deus em todo o tempo, em tudo que fizer, em tudo que pensar, que seja tudo para honra e glória do Senhor. Item 3. A presença do Espírito Santo nos capacita para viver vitoriosamente. O fato de sermos templo do Espírito Santo traz uma grande bênção. Deus nos capacita para viver de maneira vitoriosa. Não estamos sozinhos na jornada da vida cristã. O Espírito Santo mora em nós para nos ensinar, nos guiar, nos consolar e nos dá poder para viver em obediência a Deus. Em João 14, do 16 ao 17, Jesus promete: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso ajudador. Ele nos ensina a viver segundo a vontade de Deus, nos dá poder para resistir ao pecado, nos fortalece nas dificuldades e nos orienta em cada decisão. Não precisamos viver em nossas próprias forças, pois o Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, nos direciona. Além disso, o Espírito Santo nos guia para uma profunda transformação. Ele não apenas nos dá força para viver uma vida cristã, mas também trabalha em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele molda nosso caráter, nos ajuda a produzir o fruto do Espírito e nos capacita a viver em amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como nós já vimos na outra lição, está em Gálatas 5, do 22 ao 23, os frutos do Espírito. 4. A alegria de ser templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo não é apenas uma responsabilidade, mas também uma grande alegria. O fato de Deus habitar em nós nos dá confiança, paz e segurança. Sabemos que não estamos sozinhos, pois o Espírito Santo está conosco, guiando-nos a cada passo. Além disso, o Espírito Santo nos dá alegria. Em Romanos 14, 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos dá uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz que excede todo o entendimento e uma certeza que somos amados por Deus, escolhidos para viver uma vida plena em Cristo. Então, como templo do Espírito Santo, nós temos a honra e a responsabilidade de viver uma vida de maneira digna de Deus,
O Espírito Santo que habita em nós nos capacita, nos ensina, nos guia em todas as coisas. Que possamos, em todo o nosso ser, glorificar a Deus, vivendo em santidade, obedecendo aos seus mandamentos e servindo ao seu reino, com alegria. Você não é um ser comum. Lembre-se disso, irmãs. Você é um templo do Espírito Santo. Viver essa realidade é algo assim transformador, desde a forma como você se vê, até a maneira como se relaciona com os outros, com o mundo e principalmente com o nosso Pai, com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor já fez. Queremos Te agradecer por essa verdade maravilhosa, que nossos corpos são templo do Teu Santo Espírito. Que honra, Senhor, que alegria. Sabemos que pela Tua graça não somos mais apenas criaturas mortais, mas agora somos morada do Teu Santo Espírito. Que responsabilidade isso traz em nossas vidas. Pai amado, reconhecemos que fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, e por isso não pertencemos a nós mesmos. Nossos corpos, nossas vidas, é tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos que nos ajude a cada irmã, Senhor, a viver com a consciência de que o Espírito Santo habita em nós, que nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras reflitam essa verdade. Nos ajuda, Pai, a cuidar do nosso corpo com o respeito e a reverência que ele merece, lembrando sempre que é um lugar santo, sagrado, onde o Senhor mora. Que possamos honrar a Ti, Pai, em tudo que fizermos, cuidando da nossa saúde, evitando o pecado, cuidando do nosso corpo, vivendo em santidade, cuidando dos nossos relacionamentos. Que nosso corpo seja um instrumento para o Teu serviço e para a Tua glória, refletindo o amor, a paz, a pureza de Cristo. Senhor, nos ajuda, que pelo poder do Teu Santo Espírito, cada uma de nós, Pai, possamos ser transformadas a cada dia para vivermos em plenitude e em conformidade com o Teu querer, cuidando do nosso corpo da maneira que Te agrada, buscando em Ti, Pai, as correções, os alinhamentos, o posicionamento, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, o Senhor tem planejado para nossas vidas. Que nossas vidas, como templos vivos, sejam um testemunho de fé, de gratidão e de serviço ao Senhor a todo o tempo. Que possamos testemunhar do Teu amor, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.